Amém, Pai. Amém. Então vamos lá, estamos no Marcos 14, versículo 32. Fala assim, ó. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse a seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível fosse, afastada dele aquela hora. Então, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou repetindo as mesmas palavras. Ou seja, aquilo que ele fala ali, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja o que eu quero, mas o que tu queres. Cadê? No 40. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vamos ver onde é que tá também. Também tem Mateus. Alguém abre Mateus 26, 36. E o outro é em Lucas 22, 39. Vou abrir Lucas aqui. Tá. Tu vê aí o Mateus, Márcia? Mateus 26. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com... Aqui é Mateus, tá? Mateus 26, 36. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsema. Eles disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou lhe orar. Levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, né? Eu estava lendo, Ah, tá. desculpa, eu Ah, estava então lendo. lê aí. Pode ler. Começou a entristecer, se Então Jesus angustiar. 38. disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levanta-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Boa. Lê o teu agora aí, Marco. É Lucas. É Lucas Lucas o 22. quê? É Lucas 22, 38, 39. A partir do 39. Jesus no Getsemane. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra. De joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice.
Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Cara, sua gota de sangue. Cara, a gente lendo assim, dá pra sentir o peso, né, da atmosfera, né? E Lucas está mais detalhado, né? Tá mais detalhado. E tem essa Está questão que ele falando, soa sangue, né? trouxe o sentimento, né? Pô, já ouvi falar que isso é um fenômeno que já aconteceu, que acontece mesmo, é uma parada física. Também já escutei falar que é provado pela ciência que É de isso um é nível altíssimo de estresse, de aflição. Vou não, até pesquisar forte aqui. tensão. E aqui diz que os discípulos estavam dormindo de tristeza, Aham, é né? interessante esse detalhe mesmo. Ó, aqui, ó, eu botei aqui no Google suor de sangue por quê? Aí fala que a hematidrose é causada por uma combinação de fraqueza física e um grande medo ou emoção que leva a um abatimento moral violento. O estresse emocional intenso e o medo pode impactar diretamente os microvasos sanguíneos das glândulas sudoríparas. Quer dizer, ele devia estar muito mal, assim, fisicamente, já. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, eu achei aqui também na Wikipédia aqui, ó. E nesse texto aqui de Lucas, ele fala uma coisa que os outros não falam. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. É, É verdade. é, Aqui, gente, olha aí a tela aí, ó. Vocês estão vendo? sim. Olha lá como é que parece. É sangue mesmo, ó, na cara da pessoa aqui. Ah, sim. Ele devia estar num nível de estresse muito alto. Ah, puxa, imagina. É uma condição muito rara em que o humano sua sangue. A hematidrose afeta o rosto, as orelhas, o nariz e os olhos, mas na sua origem também está um outro fenômeno, as lágrimas de sangue. No caso da jovem, o sangue aparece inesperadamente no seu rosto. Aqui, para a ciência, sabe-se que este fenômeno do corpo humano está associado a momentos de maior pressão, tensão ou estresse. De acordo com a Time, o medo e o estresse emocional intenso podem também impulsionar esta condição, pois estes estados emocionais têm impacto direto nos microvasos sanguíneos das glândulas sudoríparas, que explodem, levando a saída de sangue em simultâneo com o suor. Caraca, que nível de estresse que ele estava, hein? Muito, muita. E eles todos muito cansados. Tu viu que os apóstolos não conseguiram fazer a guarda deles, dormiram, apagaram toda hora. Eles já estavam, porque foi um ministério curto, né? Assim, quando ele começou a pregar o evangelho, foi intenso, deve ter sido muito intenso. Muito As intenso. viagens, as curas, naquela série do Chose, né? Chose, Sim. eles sinalizam isso, esse cansaço aí de monta, desmonta tendas, vai para cá, vai para lá. Muita gente, ele ficava o dia inteiro curando. Aqui ele fala, orem para que vocês não caiam em tentação. Aqui talvez se Pedro tivesse orado, não tivesse dormido, não teria negado, né? É, e nem teria cortado a orelha do soldado. Ai, cara, mas era algo que ia acontecer, né? Jesus já tinha revelado, não tem como. E é muito forte isso, sabe por quê?
Você imagina, ele foi o mais assim intenso com Jesus, mais preocupado com ele, mais entregue ao ministério, a tudo ali. Tu vê, cortou a orelha do soldado, fez e aconteceu, mas chegou um momento que perguntaram a ele, né, se ele o conhecia, não foi isso a pergunta? Isso. Ele respondeu que não. Uhum. A gente acho que vai chegar nessa parte que ele tá no pátio conversando Logo à com os frente guardas, dele. né? E os guardas, pô, o teu jeito de falar é igual dos discípulos. Tipo, reconheceram pelo jeito dele falar. Olha só, interessante. Aí ele falou que não, que nem conhecia. Ó, aqui no rodapé diz sobre 22:45, a palavra dormindo. O sono substitui a oração e resulta em negação da fé em Cristo. Deve ser justamente essa tentação que Jesus tinha alertado para eles não caírem, né? E o texto fala aí que ele voltou 2, 3 vezes pra orar a mesma coisa, né, cara? A agonia dele, ele estava agoniado. Pois é. Gente, se ele que é ele, ficou agoniado e tentou pedir para afastar dele essa condição, né? Ele entende a gente muito bem. Não, aqui tá muito clara a humanidade dele, né, cara? É um dos textos mais que revela mais a humanidade dele, assim, é transparente mesmo. Bom dia. Bom dia, Rosana. Bom dia, Rosana. Estamos aqui no Getsemane. Hoje é forte. Vamos continuar aqui no Marcos 14, 43. Vou ler aqui. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava a multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe de sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Agora a gente tem aqui também Mateus e Lucas e João. Eita! Então vamos lá, Márcia pode abrir Mateus aí, 26, Marco abre Lucas 22, 47. E Rosana, se quiser, abre aí João 18:1. Mateus 26 já foi, não já? 20, Todo? mas é a parte 47, mais na frente. 26, 47. Ô, Paulo, Oi. eu tô sem a Bíblia. Tá Eu tô sem a Bíblia. Tá, eu leio então aqui. Tranquilo. Eu não consigo ler aqui em cima, não. Tranquilo, eu leio aqui. Agora, esse Marcos que tu leu, que tem esse jovem aí do lençol, foi qual número? Marcos 14, 43. É que eu botei por parte aqui, 43. Tu lê então aí, Marcelo, Mateus 26, 46, 47? Leio. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderem. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe:
embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Ele aqui é mais específico, né? No Marcos fala que todos fugiram, mas não fala que eram os discípulos. Dá a entender pelo texto que era, né? Mas não especifica, que ele já é bem específico. Fala que os discípulos abandonaram. Não cita aquele, o jovem lá do lençol, né? Que saiu embora nu. Outra diferença que eu vi aqui, que quando Judas fala salve mestre e o beijou, Jesus pergunta, amigo, o que o traz? E lá em Marcos não tem essa pergunta, né? Outra coisa interessante é que ele só estava aqui, acredito que só ele. Ah não, na verdade estava todos os discípulos, né? Mas Judas não estava. Que Judas ele fazia parte do ministério ali, mas não estava sempre presente, pelo menos nesse episódio aqui, né? Tanto é que Jesus estranhou o que ele estava fazendo ali. Agora, uma coisa que eu gostei aí foi que ele fala... Cadê? Você não acha... Da Legião de Anjos, que ele fala assim, isso daí eu gostei. Verdade. Que ele fala assim, você não acha que eu oraria meu pai, não viria uma legião de anjos e acabaria com todo mundo? Isso foi até bom para ele. Profundo isso, Márcio, porque tem a ver com aquela questão dele estar naquela luta interna, orando, pedindo para afastar esse cálice, porque tipo assim, o cálice era algo que ele não queria, que era fazer isso, né? Se entregar, dá para ver claramente que ele pediu para que Deus afastasse, né? Se fosse possível, para ele não ter que passar por isso, mas dá para ver que a resposta de Deus foi que não, que ele teria que passar. Então, na verdade, aqui ele está agindo em submissão. Tipo, ele teria todo o poder para fugir, para pedir anjo para vir, para se proteger, se guardar nesse tempo. Como até Pedro sugeriu, né? Não faça isso, se guarde, se preserve. Ele falou, afasta de Satanás. Então, na verdade, ele está totalmente submisso aqui à vontade de Deus, sabendo e tendo poder para se ele não passar por isso, sabe? Sim. Ontem apareceu na timeline do meu Instagram uma reflexão que falava justamente dessa passagem, mas toda ilustrada pela inteligência artificial e mostrando as 12 legiões de anjos perfiladas, com armadura dourada, com espadas de fogo. Rapaz, que coisa! Eu falei, nossa, o algoritmo sabe que a gente está estudando essa parte aí, cara. Está montando para mim coisas dessa parte que tem na internet. É verdade, Paulo. É incrível, né? Nada do que a gente fala ou vê na internet tem privacidade. O algoritmo ele vai, assim como na parte de comércio, né, de interesses. Tudo que tem interesse, ele te manda assuntos semelhantes. Isso, tudo nosso interesse que a gente está usando. Aí mostrava, é incrível. Acho que até postei no Facebook ou no story do Instagram. É uma ilustração fenomenal, dessas que é feita pela inteligência artificial, né? Moderna. Eu acho que eu vi essa aí, tá falando. Rapaz, é um troço fora de série, cara. Muito bem feito mesmo. E essa coisa de 12 legiões de anjos são 72 mil anjos, que diz aqui no rodapé. Cada legião, que ele estava falando, baseado na legião romana, né? Sim. Que era o exército que dominava aquela época lá na Judéia. Então, cada legião tinha 6 mil homens. Então, 12 legiões de anjos, 72 mil anjos. Aí aqui no rodapé ainda fala, um anjo feriu o Egito inteiro
que Moisés, que foi o anjo da morte, né? Que foi aquelas pragas no Egito, né? Um anjo. Pra tu ver o poder de um anjo, né? Poderiam fazer 72 mil anjos. Ou seja, E ele poderia acabar o reverter todo mundo. aquele cenário ali com apenas um pedido, né? Apenas um. Não, e sem Exatamente. contar que ele é o próprio Deus, né? Eu tendo dessa forma. Jesus não é o Senhor, Jesus Cristo era o próprio Deus. Isso. Ali ele quis dizer também, na minha cabeça aqui agora, vocês falando sobre a quantidade de anjos que podem destruir a potência deles, né? Ele estava querendo dizer assim, eu poderia destruir esse mundo inteiro, acabar com vocês aqui, né? Não fazer nada, não me sacrificar, não sofrer essa dor. Que nada, ele amou tanto a gente, né? Que ele vai e passa por tudo isso, para o mundo continuou. É isso que eu pensei aqui agora, né? O mundo Me É, veio, me veio agora um paralelo dessa situação que Jesus está passando, que ele tá deixando o legado, explicando como as coisas acontecem, né, no mundo espiritual, porque tem que ser cumprido, as escrituras, os profetas, tem que ser cumprido. E pelo que a gente passa hoje, né? A gente vê o mundo de uma forma, poxa, por que o Senhor não manda anjos aqui para acabar com essa gente ruim? E esse fulano, esse ciclano, tem que se cumprir as escrituras e os profetas, né? É, isso aí. E agora somos nós que estamos tomando o chicote no lombo, nas costas. É a humanidade que está tomando o chicote nas costas, debaixo de homens maus, dos governos das nações. Não estou nem só falando aqui. A gente vê isso, tem lugar que está muito pior que aqui. Verdade. mas eu fico pensando que nada se compara a esse amor. Gente, você está falando, eu fico pensando como que Jesus, tudo que ele passou, para a gente hoje essa conversa. Que coisa mais linda, gente. Deus é lindo demais. E sem contar também, Paulo, que você leu aí e eu estava pensando, não foi Pedro que cortou a orelha de Malco, não? Foi sim. Foi Pedro. Pedro continua lutando, Pedro é Pedro mesmo, né? Então vamos ler aqui agora Lucas 22, porque aqui já tem outros detalhes também. É, Lê aí, Marco, a gente, Lucas 22, 47. tá, Jesus é preso. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem, traz o filho do homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador. Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas, e o poder das trevas. Aqui já tem outros detalhes, né, que no outro não tem. Ele fala aqui para Judas que ele faz uma pergunta diferente. Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? E no outro que a gente leu, já não era essa pergunta, né? Ela perguntava tipo assim, você aqui, o que você está fazendo aqui? Tá, onde é que tá? Deixa eu voltar lá.
Esse, esse último versículo aqui só tem nesse livro, né? Não sei João, né? Cadê? Ele aí de novo, esse último? Ele falando sobre que eles estavam, saíste com espadas e porretes como para deter um salteador. Como para deter um salteador? Uma pergunta. Sim. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Boa. Ali houve uma permissão, né? Exato. Houve uma permissão. Não se podia tocar nele para fazer mal. Mas foi permitido. Exatamente isso. Aqui, João está muito completo, hein, gente? João também. aqui em Mateus 26, a pergunta que ele faz para Judas é: amigo, o que o traz? Ou amigo, para que você veio, né? É diferente daí do... Mas vamos ver que tem mais uma, né? Tem a João, como é? De João 18. João tem 18. 18. Deixa eu ler aqui. Quer ler aí, Wesley, na tua versão? Tua versão é boa também. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui. João 18, do 1 ao 11. Aqui que fala que é Pedro, né? Porque, tipo, em todos que a gente leu até agora, nenhum fala que é o discípulo, não fala que é Pedro. E até o nome do Malco, né? Que até agora eu queria saber onde estava. E essa é uma passagem que tem em todos os evangelhos, né? Depois de dizer essas coisas, é 18:1? Isso. Tá. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque de oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque de oliveiras com tochas e lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. A Jesus o Nazareno, responderam. Sou eu, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, todos recuaram e caíram. Um detalhe que já não tem nos outros também. Para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus o Nazareno. Já lhes disse que sou eu. Respondeu ele. E uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes outros irem embora. Ele fez isso para cumprir sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me deste. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde sua espada de volta na bainha, acaso beberei o cálice que o Pai me deu? Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Caraca, tem muito mais detalhes isso aqui, né? Esse último aqui do não beberei o cálice que o Pai me deu tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, né? Da luta interna que ele estava ali na oração. Chegou a suar sangue, né? Pedindo para Deus livrar ele daquele cálice, mas na verdade a resposta foi que ele deveria realmente passar por aquilo. Mas justamente João não fala de Judas dar o beijo em Jesus para identificar ele. É diferente, né? É diferente. E João foi testemunha ocular. João estava junto.
Lucas não. Lucas foi discípulo de Mateus, se eu não me engano. Putz, esse som aparece para vocês? Aham. Não, aqui é diferente mesmo. Sou eu. Aí no 5, né? Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram. Esse aqui que não tem nos outros. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Caraca. Esse som do helicóptero que passou aí atrapalha você? Aparece no vídeo? Tá um barulhinho, Não. né? Ainda bem. Esse é Senão vou bem detalhista, né, João, né? Uhum. Os nomes, os locais. Pelo que eu me lembro, Lucas não foi testemunha ocular. Lucas foi discípulo de um outro discípulo. É isso mesmo. Lucas não foi um dos 12. Acho que, se eu não me engano, foi discípulo de Mateus depois. Lucas era médico, né? Era médico, mas era um cara que gostava de escrever, então resolveu escrever a história, a história de Jesus. Escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Isso, que aí se tornou um dos evangelhos. Mas ele era detalhista, então ele deve ter escutado vários discípulos, né, para juntar alguma. Perfeito. Já João era o discípulo mais chegado a Jesus, era o mais novo. Isso. E ele foi testemunho ocular, João e Mateus. Esse João aí é o que ele chama toda hora assim, ó, Pedro, Tiago e João, os três. É esse o mesmo? Ah, tá. Sim. Tem um detalhe aqui que eu ouvi esses dias, Paulo. E é João que escreveu o Apocalipse, que morreu de velho. Olha. Perfeito. Que é até arrepiado. É o único que não foi martirizado. Quer dizer, de uma certa forma foi, né? Que estava preso, mas. Esse trecho aí, eu vi um pastor falando, achei muito legal e realmente dá para perceber isso aqui. Eu acho que foi até um dia, naquele dia da jumentinha, né? Da reflexão dele, da entrada triunfal, né? Sim. O pastor estava explicando que esse contexto aqui, quando Jesus vai ser preso e tal, a questão de Judas saudar ele ali com um beijo e também viu, deles perguntarem assim, tô procurando Jesus de Nazaré, etc. Fala um pouco também da simplicidade de Jesus, porque ele não se vestia como um homem, vamos dizer assim, diferente dos seus discípulos, né? Ou seja, não dava para distinguir ele no meio dos Não discípulos. dava para distinguir ele, exatamente, Paulo. Então ele levava uma vida de simplicidade, tanto que ninguém conseguiu distinguir ele dos discípulos. Então aí Judas teve que combinar os próprios destacamentos aí que a gente acabou de ler, perguntar, porque eles não tinham como detectar, entendeu? Achei bem massa isso daí. Muito bom. Outro detalhe aqui, cara, quando fala que ele declara, né, sou eu, os caras que vieram buscar ele recuaram e caíram por terra, meu. Que nível de autoridade aqui, meu. Só falar que era ele. Isso me chamou atenção também. Aí novamente perguntou, quem que vocês procuram? Aí eles falam, Jesus de Nazaré. Ele falou, eu já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Para isso acontecer, para que se cumprisse a palavra que eles disseram, não perdi nenhum dos que me deste. Que podia gerar uma luta armada ali, né? Alguma coisa assim. Exatamente. É uma coisa que a gente vê, dá pra gente, eu fico pensando como é que foi isso, cair por terra. Eu, por exemplo, já recebi uma oração, não falando na minha, mas as coisas eu já vi na internet, o pastor joga o paletó e blum, 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 cai todo mundo por terra. Sim. Né? Mesmo que seja uma armação, mas peraí, eu já vi também pessoas caírem por terra recebendo oração e não era armação, eu sei. Sim. Mas- Aqui no 11 aqui eu achei muito forte também quando ele fala, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Ou seja, aqui ele está
preservando, guardando, fazendo de tudo para que a vontade do Pai se cumpra. Então, lá no Getsemane, lá naquela oração que ele estava lá, lutando, né? Guerreando ali contra, tipo, a natureza dele mesmo e aquela questão Sim. de saber que ele teria que passar por tudo isso aqui, ali ele tomou a decisão de realmente obedecer e viver tudo que Deus tinha para ele, beber o cálice mesmo, sabe? Se sacrificar, né? Então aqui é a revelação de tipo, aquilo que foi decidido na oração aqui, meu irmão, alguns minutos antes ali, é o que ele decidiu e é o que ele está vivendo aqui. Como ele fala, eu poderia pedir para os anjos me guardar, poderia reverter todo esse quadro aqui e preservar minha vida, mas lá naquela oração que os discípulos estavam dormindo, ele tomou a decisão de realmente beber o cálice e viver plenamente que Deus tinha, né? Que tinha Excelente. preparado ali para ele. Parece cumprir aquilo também que tá lá em Filipenses, né? Que por sinal, aquela música eu sei que tu gosta, né? Que ele foi obediente até a morte, né? Exatamente, cara. Então ele foi como um servo mesmo do pai, ele obedeceu. Essa é boa, mas é Filipenses o quê? É 2? Filipenses 2. É, Pô, vale até a pena dar uma lida. Filipenses 2. vale a pena, porque ali fica muito claro ali qual a postura de Jesus, né? É essa parte aí mesmo. Vai deitar. Ó, Filipenses Qual 2. versículo? Filipenses 2. Ah, pode ler até a partir do 1. Ó, se por estarmos em Cristo não temos alguma motivação, alguma exertação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa é a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Agora, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora no 6, que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito show, né? Forte. Muito Aqui no rodapé tem uma nota aqui interessante também, falando sobre o versículo 5 e 6 aí. Ele fala que todas as forças sobre o príncipe deste mundo recuam, se prostram diante daquele que recebeu toda a autoridade do Pai. Ele tem direito ao nome Eu Sou. Outra vez, João observa que Jesus se entrega voluntariamente, quando se certificou de que os discípulos ficariam em liberdade, Cristo se entregou. Engraçado que quando Deus se revela para Moisés na sarça ardente, ele usa essa mesma expressão, eu sou, né? Eu sou. Aonde ele leu isso agora, do eu sou, gente? Da Bíblia dele. Ah, tá. A Márcia querendo saber o versículo. Não, mas tá mesmo, tá lá em Êxodo. É Êxodo? Ah, tá. Eu sou. Fala, Deus se revela como eu sou o que sou. É aquela passagem lá da sarça ardente. É. Moisés pergunta, quem és? Eu sou o que sou. Isso te basta. É isso aí. Algum detalhe aqui que é passar batido. Me fugiu aqui como é. Lá em João. Echeia, em hebraico. Ah, sim. Eu ia falar, né, daquela parte que a gente percebe a entrega, né, de Jesus, né? O Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, ele espontaneamente, né, dando a vida dele, né?
Isso que é para ficar cada vez mais claro assim, que realmente não foram os soldados, os Judas, não foi eles que mataram, né, Jesus, né? E Foi isso ele que foi ele deu que se sua vida, entregou. né? Ele que se Exatamente. entregou. Isso aí é muito central, a gente tem que ter isso muito claro, né, na nossa mente mesmo, para nossa fé, né, cara? Mas voltando a Judas, aqui rapidinho, que eu estou pensando nele desde ontem. Ele foi o traidor e tudo, e Deus falou que vai lá, faz o que você tem que fazer. Eu tenho para mim que era o comportamento dele, dos 12 apóstolos, ele, tipo assim, ele foi o mais suscetível, assim, aberto a fazer o mal, porque ele já Uhum. fazia o mal. Sim. Não foi um escolhido assim, tipo, esse cara vai fazer o mal. Aqui do nada se transformou. Ele já eu acho que ele já nasceu mal. A linhagem dele, não tem uma parte aí que fala dos antepassados de Judas, uma coisa assim? Eu acho que eu vi alguém falar sobre O isso. que fica claro pra mim é que, tipo assim, Jesus não esperou Judas ir na casa de recuperação, ou ir fazer um tratamento, ou ficar bom, ou deixar de roubar pra seguir, pra estar acompanhando. Tipo, ele sabia que o cara roubava e falou, meu irmão, toma aqui da conta do dinheiro. Virou logo tesoureiro. Ou seja, Jesus sempre dá a Uhum. oportunidade da pessoa se tratar conforme ela está servindo, não esperar ela ficar boa para poder servir. Oh, Né? Uhum. profundo isso aí, muito bom. É o E estilo de outra, né? discipulado que a galera lá daquele documentário da Síria lá faz também, pô. Eles pregam o tempo E todo outra, amor. É com a pessoa aceitou, se batizou, realmente se arrependeu, né? Se converteu, já tá servindo, já bota o cara para discipular alguém. Voltando àquilo mesmo, é isso mesmo. É. Porque geralmente as pessoas ficam esperando se consertar para fazer algo, né? né? É, o estilo de O... discipulado de Jesus era assim, né? Ele já pegava a pessoa e já botava pra servir. Só que ao mesmo tempo, né? Uma das últimos dias que eu participei aí, 2 ou 3 dias atrás, quando a gente leu lá em João também, que ele fala assim, tem aquela nota, né? Que Jesus conhecia a natureza, né, humana e que ele não se deixava trair, né? Então ele tinha esse padrão também de relacionamento. Então ele conhecia ali a natureza, tanto que ele, pô, advertiu, deu madura em vários momentos aí neles e tal. Então com Judas ali não foi diferente, né, Paulo? Verdade. Jesus ele Jesus tinha um padrão de relacionamento ali com ele, onde ele confiava, ele dava corda, mas ele também conhecia a natureza, conhecia a verdadeira intenção ali de Judas, mas nem por isso ele deixou de saudar ali como amigo, como deixar ele de conviver no meio dele. Isso aí às vezes é uma coisa que falta na gente, porque às vezes a gente confunde as coisas e aí a gente se afasta das pessoas, a gente cria bloqueios, etc. Não que não seja saudável, mas a questão é a seguinte, é que a gente precisa também às vezes ter uma consciência, né, igual a gente já falou aqui, né, um discernimento das pessoas, da verdadeira motivação ali que as pessoas estão, do processo que a pessoa está. E ali a gente tem que testemunhar de Cristo, porque o que Cristo fez aqui com Judas, irmão, marcou o cara de uma forma tão absurda que ele depois, obviamente, vem vindo a morrer e tal. Tanto que Judas, tipo assim, dá a entender que ele tira a própria vida dele, né, irmão? Uhum. Ele não suporta ali, pô, essa ver, né, cara? Pô, porque Cristo não pecou com ele. Cristo foi o tempo todo ali verdadeiro, né? Um verdadeiro amigo ali, ele e E ele tal. se Então, arrependeu, né? Ele se arrependeu, ele foi devolver as moedas. Ele devolveu. não, Ah, mas já era foi, tarde, assim, mas humanamente o falando, remorso, né? já era tarde quando ele se arrependeu. Sim. Então, mas ele não, mas ele se arrependeu. Na Ah, verdade, tá. Reino, né? Por reino, sim. não, ele se arrependeu. Só que ele se arrependeu e foi atrás de pessoa, da pessoa errada, de onde a pessoa não tinha, já sabia, as pessoas que mandaram prender Jesus, ele foi atrás delas e devolveu a moeda, só que ele não caiu, se arrependeu como Pedro fez, né? Com Pedro, remorso.
né? Aí depois como se arrependeu, ele foi lá, não tinha jeito, ele se matou. Mas, tipo, ele, eu sinto que ele se arrependeu, né? Mas não teve mais jeito para ele, foi tarde. Se Eu arrependeu sinto já é tarde. pode ser uma angústia, alguma coisa nesse sentido, porque ele traiu o Cristo, né? Ele traiu o Messias. Não, Então, ontem a gente leu que Jesus fala, né? Que aquele que traiu o filho do homem era melhor que não tivesse nem nascido. pronto. Deu ruim mesmo. Acho que ele entrou, foi numa. Ele pirou, né, irmão? A verdade é essa. Que o cara se Mas, deu conta. ele também depois de caminhar com Jesus esse tempo todo, ele não entendeu o sentido do evangelho e da pregação de Jesus. Porque se ele Exatamente. se arrependeu, Ele teve uma grande ele- oportunidade. apesar de que ele se matou possivelmente por culpa, né? Por culpa. Ele se arrependeu, voltou lá, devolveu as moedas. Mas depois a culpa que ele começou a carregar, vendo tudo que estava acontecendo com Jesus, aí ele se matou. Mas é complexo, porque a coisa poderia ter sido feita por outro instrumento, não por ele. Exatamente. Não precisava ele trair. De qualquer forma, Jesus ia ser preso e martirizado, mas não precisava ser por ele. Exatamente. Entendi. Exatamente. Foi por ele porque ele caiu na tentação. Já escutei dizer que por estudiosos que ele era daquele partido que acreditava na luta armada, Sim, Zelote. Messias Sim, ele espiritual. acreditava que Jesus já estava vindo para reinar, não estava vindo como Os cordeiro, né? Zelotes, muitas eram do partido dos Zelotes, que acreditava na luta armada. Tem essas vertentes mesmo. E que quando Jesus revelou aquele Messias espiritual e que o reino de Deus vem de forma espiritual, aí ele falou, estou no lugar errado, esse cara aí, pô, não, pô, estou pensando que vamos juntar aqui uma revolta, ele, entendeu? Ele é um profeta, e seguir o profeta, e vamos na base da espada derrubar Roma. Os zelotes acreditavam nisso. Sim. E aí parece que ele vinha desse partido aí, que já era outra seita que tinha lá, o que tem de seita lá e grupinho. Eu acredito que ele ficou assim, já que eles acreditavam na luta armada, a seita dele, ele achava que Jesus tinha que estar lutando, e como não estava ali, ele já ficou descrente na cabeça dele, né? Ele não se converteu, à verdade. Isso, Judá, ele não se converteu. exatamente. Andou com o cara lá, com o homem, andou com todos os apóstolos, mas não se converteu. Incrível mesmo. Isso, praticamente ele era um infiltrado, porque ele estava depois disso, ele estava caminhando com Jesus, e depois ia levar tudo que estava acontecendo no ouvido dos sacerdotes, né? Era um espião. Espião voluntário. Nisso ele já... Fala, Marco, fala. Nisso ele já tinha perdido o sentido todo de ser discípulo de Cristo. Já estava fora do tempo. Continuando aqui em Marcos 14, 53, fala, levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram todos os chefes do sacerdote, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. O chefe do sacerdote, todo o sinédrio, estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudesse condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mão de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote perguntou, você é o Cristo, filho de Deus bendito?
Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murro diziam: Profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Essa aqui me parece que só tem aqui, que eu não estou vendo nenhuma referência em outro lugar. Das agressões, né? Esse bloco aqui que a gente leu, do 53 ao 65. Agora aqui, continuando, Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Aqui muitos manuscritos acrescentam: E o galo cantou. Depois que leu a primeira vez. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. De novo ele negou. Pô, essa criada tava querendo entregar mesmo, hein? Pouco depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço o homem de que vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Aqui também tem em Mateus 26, 69. E tem todos. Mateus 26, Lucas 22, João 18. Tem uma que fala que Jesus olha para ele quando o galo canta. Olha para Pedro. João 18, 13 também. Deixa eu ver se vai dar tempo aqui. Tem 6 minutos. Vamos ver uma passagem. Ver se dá tempo. Tu vai abrir qual aí, Marco? Eu queria ler aqui João 18, esse João 18. Boa. Tem João 18, 15 e João 18, 25. Lê do 15 em diante. 15 em diante. João 18, 15 em diante. Aí Lucas que fala. João 18, 15. Aham. Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Tinha outro também, hein? Aqui, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não, não sou, respondeu. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Continua? Continua. Calma aí. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que
ouviram, pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Agora tem aqui quando Pedro nega de novo no 25. Continua? Aham. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntou-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? E de novo Pedro negou, no mesmo instante cantou o galo. Eita. Vou voltar lá. Agora tem também. Está mais detalhado, né? É, Em João está mais detalhado, que tá mais detalhado. me parece que ele é que era o outro discípulo que estava com Pedro e que na outra parte já dizia que João conhecia o sumo sacerdote, ele era conhecido no templo. Então ele pôde entrar no templo, Pedro ficou de fora, porque a criada que Sim. tomava conta da porta conhecia ele. Aí depois ele veio buscar Pedro. Aí, no conhecimento, Pedro entrou também. No que Pedro entrou, a criada falou, pô, não é você um dos que andava com ele? É Aí isso foi que ele mesmo. negou a primeira. Essa Ainda criada aí, hein? Ainda tem Mateus 26 e João 18 também, né? Não, e Lucas, desculpa. Mateus 26 e Lucas 22. Como já tá acabando, aí amanhã a gente continua nos outros. Beleza? Ok, Já tá menos de um beleza. minuto aqui pra fechar. Glória a Deus, muito abençoado o estudo. Glória a Glória. Deus. Vai continuar amanhã? Amanhã continuamos. Sim, Daí de onde é parou. maratona de estudo. Valeu, Está sendo gente. muito bom. Tá mesmo, cara. Muito bom. Abração pra vocês. Até amanhã. Vocês também, até amanhã. Valeu. Amanhã. Até a Até já. próxima. Tchau.